Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 10 do 7, de julho de 2025. Estamos um terço do mês já vencido, né? Estamos a 619 dias do término da geração da figueira. E isso nos alegra. Apesar do coração da gente bater um monte, porque a gente tá vendo tanta coisa acontecendo, graça e paz, Val. É tanta coisa acontecendo que ontem mesmo meu coração foi na lua e voltou. Ontem meu coração foi na lua e voltou, com tanta notícia. Shalom, Viviane. Tantas notícias que chegaram aí bombardeando, né? Que ontem, se fosse para acontecer tudo que estava previsto, vou dizer para vocês uma coisa, o Brasil tinha pegado fogo. Mas eu acho que Deus ouviu o clamor do povo dele. Eu tenho certeza que Deus ouviu o clamor, porque o que era para acontecer ontem, porque a gente tem que entender o seguinte, que Shalom, Andréia, no meio de pessoas que são gananciosas, pessoas que fazem parte do reino de Satanás, eles não têm cabeça para lidar com coisas apertadas. Quer dizer, todos fazem parte do reino do diabo, né? Todos eles. Mas uns são mais burrinhos, né? Boa noite, Tânia. Tem os Senaqueribes daqui são meio com a cabecinha desse tamanho, né? Então isso é um problema. É um problema porque eles agem, né? Eles agem no ímpeto, na emoção, eles não têm racionalidade para agir. Boa noite, Alberto. Eles não são racionais para agir. Mas não, acabei de começar. Mas graças a Deus que ontem Deus deu uma apaziguada na situação, Deus controlou a situação do nosso país ontem. Boa noite, Joelisa, boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindas. Do que era para acontecer ontem, Deus apaziguou a situação e tá todo sob controle, né? Entre aspas. Mas está no controle do Senhor, né? Ele vai guiar o nosso país. Nós vamos ter que passar determinadas coisas, vamos. Mas o Senhor, estando no controle, tudo vai bem. Tem um corinho, né? Quando eu era criança, a gente cantava: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Meu irmão, o temporal desse mundo vai passar. A gente fica, né? A gente tá no barco, o temporal tá descendo e a gente muitas das vezes se desespera. E esquece que Jesus está ali dentro do barco. Ele está no timão do barco, né? Ele está no timão, né? Meu barco navega no mar, né? De águas revoltas, terríveis trovões, tempestades de alto mar. É assim que nós estamos, o mundo está desse jeito. Terríveis tempestades, trovões de alto mar. Shalom, Maria Rita. Mas vamos confiantes, pois nós sabemos que o nosso Redentor está indo junto. E ele tem o controle da embarcação. Mas se tentamos o timão controlar, quase deixamos o barquinho afundar, né? Quando a gente tira a mão de Jesus do timão, o barco afunda. Mas se nós deixamos o barco na mão de Jesus, o timão, boa noite, Denise, o timão na mão do Todo-Poderoso, não tem barco que afunde. Por mais que a gente possa chorar, que a gente possa perguntar: Senhor, por quê? Não tem barco que afunde. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês que nós estamos numa guerra de potestades? Estão lembrados disso?
nós estamos numa guerra de potestades. Presta atenção. Nós estamos a potestade do norte guerreando contra a potestade do sul. Quem aqui sabe qual é o número de emergência americano? Quem sabe aí qual é o número de emergência americano? Sabe? Qual é o número que se liga lá para a emergência? O Fernando, alguém aí sabe? Acho que ninguém sabe aí, gente, qual é o número de emergência dos Estados Unidos? Exatamente, 911. Agora eu quero que você abra sua Bíblia, presta atenção, abra sua Bíblia no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 11. Engraçado, né? As torres gêmeas caíram no dia 9, do dia 11 do 9. Vocês lembram disso? Abre aí a tua Bíblia, no capítulo 9 de Apocalipse, Paz, Nani, Jacomini, 9 de Apocalipse, versículo 11, diz assim, olha, escuta isso, que interessante. Como que tudo tem as dicas, né? Tudo tem as dicas, né? Olha aqui, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego é Apolion. Paz, Vânia, vocês escutaram? Presta atenção. No capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 11, que é exatamente o número de socorro, o número do caos da América do Norte, tem esse versículo. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Irmãos, eu não tenho medo de dizer que Apolion ou Abaddon, boa noite, Alexandre, Abaddon ou Apolion estão guerreando contra o Leviatã em terras tupiniquins. Isso tudo que está acontecendo é uma luta de tronos, é uma luta de potestades. Deus está permitindo porque tem que punir as potestades que estão aqui, porque elas ultrapassaram o limite com a população daqui. Presta atenção. Apesar, né, do mito ter feito o que não devia fazer, apesar disso, Deus está cuidando do povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas disso. Deus está cuidando daqueles inocentes que estão levando 14 até 17 anos de prisão sem nem ter estado no local, ou porque passou vendendo uma pipoca. Tem um autista lá, gente, preso, sem nunca ter estado lá. Entenderam? Tem mães presas, tem senhorinhas de idade presas, sem, sabe, foram colocadas numa armadilha. Então Deus está olhando tudo isso, vocês acham que não está? Deus está usando o Abaddon, a potestade de Abaddon, que está lá no país do 911, para colocar a potestade de Leviatã no lugar deles. Vocês podem ter certeza disso aí. Pode aguardar. Vamos aguardar os próximos passos. Porque eles estão pegando fogo. Boa noite, Patrícia. Eles estão pegando fogo. Shalom, Sandra. Eles estão com medo. A potestade de Leviatã está morrendo de medo da potestade de Abaddon. É o que a gente está vendo. E qual é a nossa missão? É estarmos de joelho. Nós vamos ver aqui hoje, em Amós 7. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Boa noite, Lucilene. Shalom, Joel. Eu quero que vocês abram bem os seus ouvidos para o que nós vamos ler aqui hoje, no capítulo 7 de Amós. Presta atenção, se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia aí, se você tiver com ela.
Nós vamos ver coisas aqui que a gente tem que, sabe, a gente tem que ler devagar para poder entender o que Deus faz. Diz assim: o Senhor Jeová assim me fez ver. Então Amós estava vendo, ele estava tendo visões. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. O que é rebento da erva serôdia? Presta atenção. É uma vegetação, é a primeira vegetação, tá? São os primeiros frutos das chuvas tardias. Presta atenção. Das chuvas tardias. Era o trigo ou a cevada. Essa colheita era feita após a colheita do rei. Boa noite, Simone. Presta atenção. Eis que era a erva serôdia, depois da cegada do rei, quer dizer, depois da colheita do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então Deus começou a formar gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. Por que o gafanhoto? Porque o gafanhoto ele é sinal, o gafanhoto é sinal de juízo. E Deus ia soltar esses gafanhotos na lavoura para comer aquilo, o grão que ia dar para o povo. E Amós se levanta. Olha isso. E ele fala: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Amós estava sentindo, irmãos, como a gente está se abalando. A gente está se abalando. Por mais que o nosso país seja pecador, por mais que o nosso país tenha problemas, mas nós estamos abalados. Eu acho que todos nós estamos abalados. Por mais que a gente saiba que nós estamos no fim, mas a gente está abalado porque, eu vou dizer para você, não é fácil. Mas nós estamos clamando por misericórdia, como Amós fez aqui. É isso que eu quero que vocês vejam. Amós clamou e ele pediu: perdoa. Como Jacó vai se levantar? Depois que esse gafanhoto passar, vai levar. Vocês já viram um gafanhoto, aquela nuvem de gafanhotos numa plantação? Não sobra nada. Não sobra nem a raiz para contar a história. Tá entendendo? Não sobra nem a raiz para contar a história. Presta atenção. E Amós está intercedendo. E olha o que aconteceu no versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos no fim. Estamos no fim, sim. Mas nós podemos pedir misericórdia pelos acontecimentos do fim. Presta atenção, nós precisamos pedir misericórdia pelos acontecimentos do fim. Presta atenção, assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo. Deus queria entrar em contenda por meio do fogo. E consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse, de novo, Amós disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é tão pequeno. O coração de Amós ficava pequenininho. O coração de Amós ele ficava angustiado de ver o que ia acontecer. E ele clama a Deus para que Deus não fizesse aquilo, porque Jacó era pequeno. Apesar de ser rompante, apesar de ser rebelde, mas era pequeno, porque quando Deus quer pesar a mão, irmãos, não tem homem que resista. Não tem. E Amós sabia disso. E ele pede misericórdia. Olha o que acontece. E o Senhor se arrependeu disso.
nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, quer dizer, reto, e tinha um prumo na sua mão. Além do muro ter sido levantado pelo prumo, na retidão do prumo, ele também tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Um prumo é lugar de retidão. Um prumo é lugar de juízo. Todo mundo vai ter que ser como está no prumo. Entendeu? Nunca mais passarei por ele. Mas ia estar no prumo. Tinha que todos estarem no prumo. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Irmãos, presta atenção. O Senhor ia levantar uma espada contra a casa de Jeroboão. Os altos, quer dizer, tudo que foi feito para os deuses, Deus ia destruir tudo. Mas Deus ia levantar a espada contra a casa de Jeroboão, que era o rei insano. Então Amazias, presta atenção, o sacerdote mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós, olha só, o sacerdote que diz que é de Deus, mandou dizer para o rei Jeroboão que Amós estava conspirando contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Amós ouviu falar do que Deus ia fazer pela boca de Amós. Aliás, Amazias sabia o que ia acontecer pela boca de Amós. E Amazias sabia que palavras têm poder. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Qual é a nossa oração nesse momento? O Senhor está aí, o Senhor está vindo, trazendo Abaddon, a potestade de Abaddon, que está no país da águia, no país do 911. Presta atenção. Deus está trazendo essa potestade sobre aqueles que estão no jugo da potestade de Leviatã. Você não está no jugo da potestade de Leviatã, você está? Eu não estou. Eu estou sob as poderosas mãos do Senhor Deus de Israel. Mas a nossa nação, aqueles que não estão sob as mãos do Todo-Poderoso de Israel, estão no jugo de Leviatã. Os nossos reis estão sob o domínio da potestade de Leviatã, assim como Jeroboão estava no domínio de Satanás lá no templo de Israel, estava no domínio de Baal lá em Israel. Tá entendendo? E Amós, ele está orando pelo povo, por Jacó, pelo povinho, lembra? Que Deus falou para Jacó, né? Povinho de Israel, o bichinho de Jacó, povinho de Israel, não é isso? Eu não lembro agora bem como é que fala lá, mas em Isaías fala isso, né? Eu não lembro agora o capítulo também. Mas bichinho de Jacó, povozinho de Israel, né? Presta atenção. Amós estava intercedendo por esse povo. E Deus agora fala com ele. Eu vou cortar todos os altos de Isaque, quer dizer, da terra de Isaque morou. Eu vou assolar os santuários que estão em Israel. E eu vou me levantar com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, irmão, se nós clamarmos assim como, presta atenção, assim como Amós clamou pelo povo de Jacó, se nós clamarmos pela nossa nação, apesar de estarmos no final dos tempos,
e já é chegado o fim dos tempos, já é chegado. Deus já está nas últimas tratativas com os homens. Se nós clamarmos pelo povinho do Brasil, o povinho humilde, o povinho simples, o povinho que anda na retidão, que às vezes não conhece a palavra, mas eles andam direito. Quanta gente que eu conheço que eles não conseguem ter o entendimento que nós temos, mas eles são pessoas boas, pessoas que não fazem mal para ninguém, pessoas que vivem a sua vida. Se nós nos levantarmos como Amós se levantou, boa noite, Larissa, Deus vai colocar a espada lá na terra do Senaqueribe. Deus vai pôr a espada na terra do Senaqueribe, sobre Senaqueribe. Presta atenção. Então Amazias, né, que era sacerdote de Betel, mandou dizer ao rei, né, de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. Por que que esse pessoal não gosta do povo de Deus? Você sabe por que que eles não gostam do povo de Deus? Esses homens que são regidos por potestades, como Jeroboão era regido por potestade de Baal. O Senaqueribe daqui é regido, o Senaqueribe e todo o Planalto Central é regido pela potestade de Leviatã. Você sabe por que que eles não gostam de nós? Por que que eles querem tirar a gente daqui das redes? Você sabe por quê? Porque a oração tem poder. Irmãos, eu vi ontem Deus operar. O que estava preparado para acontecer no Brasil ontem, vocês não têm noção da situação. Vocês não têm noção. Ia ser um banho de sangue. Presta atenção no que eu estou falando, não é brincadeira. A preparação que estava sendo feita ontem era para ter um derramamento de sangue sobre o Brasil. Eu pedi para o povo orar, né? Fui atrás, falei, gente, vamos orar, vamos orar. E eu sei que como eu, tava muita gente orando. Como nós, né? Tava muita gente orando. Deus está aplacando a fúria do Senaqueribe daqui. Eles estão perdidos, não sabem o que fazem, porque Apolion é mais do que eles, entendeu? Apolion é mais do que eles. Se nós orarmos como Amós orou, entendeu? Nós vamos aplacar a fúria sobre o povozinho do Brasil, sobre os bichinhos que vivem no Brasil, que somos nós. E agora, Amazias entra e vai falar para o rei que Amós estava conspirando contra o rei, porque ele sabia que Amós estava falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus falada tem poder. A palavra de Deus pronunciada tem poder, a tua oração tem poder. Você pensa que não? Você pensa que não? A tua oração tem poder. Por causa de você, por causa de mim, Deus ontem aplacou a fúria de Leviatã. Presta atenção. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. O povo foi levado, sim, foi levado. Mas quem sofreu a grande consequência foi Jeroboão. Presta atenção. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Quer dizer, vai profetizar em outro lugar, aqui não. Amazias falando isso para ele. Um homem que era sacerdote de Deus. Um homem que era sacerdote de Deus estava agora enfrentando, confrontando Amós, que era um homem simples, homem do campo. Vai-te, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão e profetiza. Lá.
Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais. Estão rachados. Estão rachados. Ia ser ontem para ter sido um banho de sangue. Olha isso aqui. Mas em Betel não profetizarás mais, porque é santuário do rei e a casa do reino. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Nós estamos trabalhando aqui, nós estamos lidando aqui com poder, com autoridade, com como é que fala? Nós estamos aqui falando de rei, né? Rei. Que nem tem o Senaqueribe lá no Planalto Central. Mas nós estamos com as mãos levantadas. Você está com as suas mãos levantadas? Nós precisamos estar com mãos levantadas pelo nosso país. Você não vai orar para que Deus aplaque aquilo que tem que acontecer, mas a fúria nós podemos pedir. A fúria de Leviatã, a fúria de Apolion, ela pode diminuir a intensidade, se o povo de Deus clamar. E passaremos pela prova com menos aflição. Uma aflição suportável. É isso que você tem que entender. Abre a tua mente, abre a tua cabeça para conseguir entender a situação. E respondeu Amós e disse a Amazias. Amós agora vai falar para Amazias. Eu não era profeta. Nem filho de profeta eu sou. Mas sou boieiro. Quer dizer, cuidava do gado. E cultivador de sicômoros. Figos, né? Figos. Mas o Senhor me tirou de após o gado. O Senhor tirou ele do meio do mato para cuidar do gado, tirou ele de lá. Porque ele era um homem temente a Deus. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Irmãos, quantos de nós não somos nada? Eu não sou nada. Coitada de mim. Eu só sei ler a Bíblia, eu não tenho curso de teologia. Já escutei muita coisa, mas nunca me apeguei a isso. Não sou nenhum título, nenhum nada. Não tenho nada. Mas o Senhor chamou a gente. Não só eu, como outros irmãos estão sendo chamados para pregar a palavra de Deus. Como Amós jamais pensou. Amós estava lá cuidando do gado e conversando com Deus, falando com Deus. Era assim que Amós vivia. Amós tinha intimidade com Deus, sem ser nada. Ele tinha intimidade com Deus porque ele amava a Deus. E Deus, dos grandes, dos midiáticos da época, dos sacerdotes como Amazias, Deus não podia falar mais nada porque eles estavam longe de Deus. Boa noite, Susan. Eles estavam longe de Deus, eles não queriam saber de Deus, eles queriam saber do que dava na cabeça deles. E Deus tira Amós do meio do gado e manda ele profetizar para o povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Amós está falando para Amazias. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Shalom, Luciana. Tua mulher se prostituirá na cidade. Olha o que Deus mandou falar para Amazias. E teus filhos e tuas filhas cairão à espada. E a tua terra será repartida a cordel. Quer dizer, vai ser cortada, né? Vai ser medida. E tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Isso aqui foi quando Senaqueribe, né? O rei da Síria entrou e mandou Israel para tudo quanto foi lugar. E trouxe outras pessoas para morar em Samaria. Foi aí que vem os samaritanos, né?
Irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Amós. Nós precisamos seguir o exemplo de Amós. Eu aqui não sou nada nem ninguém. Eu venho aqui compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração. É isso que eu faço toda noite. Eu compartilho com vocês as minhas emoções. Eu compartilho com vocês o meu sentimento do dia. Eu compartilho com vocês a impressão que Deus coloca no meu coração. Eu divido aqui com vocês aquilo que eu sinto da parte do Senhor. Mas eu não sou nada e nem ninguém. Eu acho que aqui também não tem ninguém que é nada e nem ninguém, na verdade. Nós somos somente seguidores de Yeshua HaMashiach, né? Eu, pelo menos, só sou isso. Só seguidora dele. Mas o Senhor tem nos dado coragem para estar aqui nas redes sociais, trazendo a palavra dele, do jeito que está escrito. Porque, infelizmente, como o Amazias, que eram os midiáticos da época, que tinha escola de profetas, né? Hoje seria o seminário dos pastores, né? Então tinha escola de profetas. Amém, Rose, glória a Deus. Vocês também são uma bênção na minha vida. Tinha seminários, tinha isso, tinha aquilo, né? Vestiam aquelas roupas maravilhosas, né? O efode, aquela coisa toda, né? Tadinho do Amós, era que nem a gente. Amós era que nem nós. Amós era que nem a gente. Tadinho, só tinha intimidade com Deus, era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha nem condições para estar fazendo o que ele fazia, Deus sustentava ele. E ele foi e fez a vontade de Deus, e é o que nós temos que fazer. Nós somos os Amós dos dias de hoje. Você crê nisso? Que nós somos os Amós dos dias de hoje? Nós precisamos levar à frente. Nós precisamos orar pela nossa terra, para que Deus aplaque a fúria de Leviatã e modere a fúria de Abadom, que é do país da terra do 911. Tá entendendo? Nós estamos nos últimos dias. Nós temos que ter inteligência espiritual. Eu estava hoje, né, falando com Deus aqui e vendo tudo que eu tinha de notícia ontem, que eu não passei nem uma unha do que eu estava sabendo ontem aqui para vocês. E eu fiquei muito aflita o dia todo, e orando, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia por tudo que estava preparado para acontecer no nosso país, tudo que estava pronto para acontecer, pronto. Entenderam? E hoje eu estava pensativa, Senhor, será que é pecado, né? A gente sabe que nós estamos no tempo da ira, nós sabemos que nós estamos no tempo do confronto com as nações, nós sabemos disso, mas nós ainda estamos aqui na terra, nós ainda estamos aqui. Quer tirar o dinheiro do banco e ela diz, mas é isso aí mesmo, é isso aí, é tirar porque não vai sobrar nada, não vai ter muito tempo não. Do jeito que a coisa tá, vai ser complicado. E eu tava hoje, né, clamando a Deus, e eu não tinha lido ainda, aliás, eu já tinha lido faz tempo, mas não agora, né, eu tô lendo Amós, mas quando eu fui ler aqui Amós, aí me veio na mente, meu Deus, Amós clamou, Israel estava em juízo, o Brasil está em juízo, e Amós clamou, e eu comecei a ler devagarinho, por isso que eu falo para vocês, gente, a gente tem que ler a Bíblia devagar, é ler fazendo vírgula, fazendo ponto, sabe, não entendeu? Lê de novo, e aí eu fui compreendendo que mesmo Israel estando sob juízo, Amós falava com Deus, não faz isso, e Deus se arrependia. Irmão, você sabe que eu acabei de crer numa coisa? Eu tô aqui falando e acabei de crer numa coisa,
que o Senhor vai ter que nos tirar da terra. Para ele poder agir nessa terra como tem que agir, os crentes não podem estar aqui. Por quê? Porque os crentes vão orar para não acontecer. Os crentes vão orar para que Deus tenha misericórdia da terra, e vai chegar num ponto que ele não vai poder mais ter misericórdia. E se nós estivermos aqui orando por misericórdia, a coisa nunca vai acontecer. Então, por isso, ele realmente tem que nos tirar daqui. Não vai ser, como é que diz, antes da tribulação, que nós já estamos na tribulação, né? Tem gente aí que diz que não, que nós estamos ainda nas dores de parto, meus irmãos. Nós estamos na tribulação. Nós estamos para entrar nas contrações do parto. Tá entendendo? Nós já estamos naquela hora que a contração vem de minuto a minuto. Tá entendendo? Nós já estamos para entrar na contração final do parto. E tem gente aí falando que não, que nós ainda estamos no começo das dores do parto. Você sabe quando é que foi o começo das dores do parto? Foi lá no Pentecostes. Foi lá que foi o começo das dores de parto. Lá começou. Que o povo foi morto, os discípulos foram mortos, o povo era colocado nas prisões. Ali começou as dores de parto. Deu uma trégua de bonança para que o evangelho pudesse se esparramar para o mundo inteiro. Mas agora as dores estão aumentando. As dores já estamos chegando na contração final. Tá entendendo? Há uma guerra de tronos, uma guerra de poderes, de potestades. Potestades do sul guerreando contra as potestades do norte. Leviatã sob a potestade de Senaqueribe, tentando se impor à potestade do país do 911, que é Abaddon ou Apolion. Se você chegou depois, você olha Apocalipse 9:11. Você vai ver o país do 911 aí. Entendeu? Meus irmãos, presta atenção, abre a sua mente, abre o seu entendimento para você entender. Gente, deixa eu abrir a porta para minha gata, peraí. Mas você não tem jeito, hein? Com licença que aqui o lugar é meu. Não vai tomar minha água, não. Oxi. Desculpa aí, gente, aqui ela é abusada, viu? Minha gata é abusada. Então, nós estamos nessa guerra, entendeu? Se Abaddon vier com fúria e o Leviatã aqui não abaixar a cabeça, a guerra vai ser trágica. Vai. O Brasil vai sofrer tremendamente como nunca. O brasileiro não, essa não é a Catarina, essa aqui é a Luna, é a mais velha. Ela já tem 13 anos já. E se nós não intercedermos pelo nosso país, o povo brasileiro não vai aguentar passar. O povo brasileiro não sabe o que é uma guerra. O povo brasileiro não está pronto para isso. Entenderam? Eu não estou falando nem por mim, irmãos. O Horácio está passeando, foi ver as famílias dele por aí. Ele tem um monte de família. Eu sonhei com a guerra, o país do 911 como a nossa bandeira. Exatamente. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Se o Senaqueribe aqui não baixar a cabeça, é isso aí que está pronto para acontecer. Entendeu? Se Senaqueribe, que está sob o domínio de Leviatã, não baixar a cabeça, o que vai acontecer é simplesmente isso. Tem um artigo que eles estão estudando, ou eles estão, não sei se vocês viram, o artigo 301. É um código de investigação criminal sobre todos os membros do Senaqueribe. Entenderam? Esse artigo vai dar poder a eles para colocar
o porta-aviões lá no Lago Paranoá. Entendeu? Tá entendendo, né? Esse artigo, essa investigação, em breves dias, vai dar poder para entrarem com porta-aviões no Lago Paranoá. Olha para você ver como que palavras têm poder, né? Aquele cabeça de ovo que tem ali, né, no Planalto Central, ele disse que deu risada, que ele ia esperar, né? Ele falou até para uma revista americana que ia esperar o porta-aviões chegar lá. Pois eu posso dizer uma coisa para você. Eu acho que ele já está vendo o porta-aviões bem perto dele. Olha para você ver como que palavra tem poder. Olha para você ver como que a arrogância precede a queda. Tá entendendo? Então, meus irmãos, a nossa missão é orar, para que Deus contenha, o Senhor contenha o Senaqueribe aqui, que ele abaixe a cabeça, cumpra o que ele tem que cumprir, sai fora urgente, para que o povo não venha sofrer de uma forma tremenda. E vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que tudo isso aí, mesmo que ele abaixe a cabeça, o povo vai sofrer. O povo vai sofrer. Vai sofrer porque o que era para ter sido plantado já não está sendo plantado, entenderam? Então a escassez que vem vindo para o ano que vem é tremenda. Entenderam? Vocês entenderam? Então, nós precisamos clamar ao Senhor pelo nosso país, para que Deus amenize. Boa noite, Mônica. Deus amenize a nossa situação, como Deus fez ontem. Ontem eu vi o milagre de Deus sobre a nossa nação. Não aconteceu o que era para ter acontecido ontem, né? Mas vamos aguardar, gente. Eu sei que Deus está controlando nas cordas toda essa turma aí, e Deus vai colocar cada um no seu lugar. E no momento certo, o nosso Brasil vai voltar a ser nosso, mas não mais aqui nessa atmosfera, mas na atmosfera milenar do reino de Jesus. Entendeu? Sim, não, ele já tirou, e possivelmente os secretários vão embora também, tá? Possivelmente os secretários também vão embora. E pelo que eu soube ontem, toda a população que mora no Brasil, que seja da terra do 911, também vai todo mundo embora. Já foi dada a ordem nos quartéis para arrancar a população de um jeito ou de outro. Irmã Ruth, o que dizer com isso? Como assim o que dizer com isso? Explica um pouquinho melhor para mim aí. Nós temos que estar alertas, clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor, é tempo de clamar. Como Amós. Nós precisamos, como Amós, clamar ao Pai. Entendeu? O dragão é o seguinte, o dragão está aliado com Apolion, né? Com a terra do 911, né? O dragão está aliado com e deixou o Senaqueribe aqui sozinho. Entendeu? Isso aí, já foi embora, não tem, só tem secretário e vai embora, os secretários estão também para partir daqui. E o povo que mora aqui também, que é da terra do 911, né, que você tem que discar 911 para vir um bombeiro, aquela coisa toda, entendeu? Também, a ordem até ontem era essa, era para mandar todo mundo embora, nem que fosse abaixo de bala, entendeu? A ordem era essa ontem. Ontem a coisa não explodiu porque o Senhor não permitiu. Eu louvo a Deus por isso. Agora, o Senaqueribe aqui tá sozinho, porque o dragão viu que não há confiança no Senaqueribe, entendeu? Não há confiança no Senaqueribe. E o urso lá também, né, o Gog, também não confia no Senaqueribe aqui. Então é um complô para tirar o Senaqueribe, tanto do dragão como do 911, né, com Apolion,
e como de Gog, entendeu? Isso para nós é bom. Isso para nós é ótimo. Vocês não têm noção do que bom que isso aí é. Mas vamos clamar ao Senhor, porque as consequências vão ser graves. Entenderam? As consequências serão graves. E nós temos que estar clamando ao Senhor. A nossa missão é clamar ao Senhor pelo povo do Brasil e por nós também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Como Amós esteve diante da Tua presença, pedindo a Ti misericórdia, pedindo a Ti compaixão pela terra do sul. Pode ser que sim, Fernanda, pode ser que sim. Tudo indica que sim. Senhor, nós te pedimos pelo povo das terras tupiniquins. Nós pedimos, Pai, pelo povo da terra Brasílis. É um povo, Pai, que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. É um povo que está perdido nas agendas da vida, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre o teu povo, guarda o teu povo em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aqueles também que não sabem te buscar, mas vivem uma vida correta, vivem uma vida reta. Vivem, Senhor, uma vida, eles só querem viver. Eles só querem ter a sua família, cuidar dos seus filhos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, porque Amós pediu. E o Senhor se arrependeu do mal que o Senhor ia fazer, mesmo no tempo do juízo. Está escrito aqui, Pai. Está escrito aqui. Eu estou orando o que está aqui na palavra. O que está em Amós. Aqui está dizendo, no versículo 6 do capítulo 7. E o Senhor se arrependeu disso. E o Senhor está dizendo aqui, isso não acontecerá. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nós sabemos que nós estamos sob juízo. Mas não deixa o juízo ser extremo. Não deixa, Senhor, que o que é para vir na cabeça do Planalto Central venha sobre a cabeça do povo. Pai, cuida daquele povo separado do povo, do Zé Povinho, que somos nós. Cuida daquele povo que se acha grande coisa, que se acha a última bolacha do pacote. Cuida deles de uma forma diferente, como o Senhor cuidou de Jeroboão, Pai. Mas nós que somos Zé Povinho, que estamos junto com o Zé Povinho, e que somos teus filhos, chamados e eleitos para viver a vida eterna, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia, Pai, porque o nosso povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Eles fazem muita coisa porque a cabeça deles não ajuda, Senhor. Nós somos contaminados pelo ar, pela água, pela comida. Nós somos contaminados, o QI do brasileiro diminuiu, em vez de aumentar, diminuiu. E esse povo, Pai, esse povo não vai saber enfrentar o que está vindo aí. Pai, enquanto o Senhor puder segurar essa situação, segura, Pai. Pune o que está lá em cima, pune o que está no Planalto Central. Leva a espada para lá, daqueles homens que fazem o bem virar mal e o mal virar bem. Eu te peço em nome de Jesus pela nação do Brasil, que é uma nação tão linda, e que aqui, Pai, tá quase mais de 40% são hebreus. Mais de 40% de nós somos hebreus. Eu te peço, Senhor, misericórdia. Como Amós pediu misericórdia, eu te peço misericórdia pela nação brasileira. Eu te peço pela vida do teu povo, Pai, pela vida da Paula, do Pedro, da Clara, da sua família, pela vida do pastor Vitor, da pastoração, Pai, arrancaram todos os vídeos dele do Facebook, Senhor. Misericórdia, Senhor. Te peço pela vida do Alexandre, da Simone, dos seus filhos, da Luciana, da sua família, do Juliano, da Meire, dos seus meninos,
Guarda eles debaixo da tua mão, da Aline, da Osimira, Senhor, da Berenice. Te peço pela vida da Suzana, do seu filho, do Denildo, do pastor Luiz, da Fernanda, da Cleide, do Alberto, da Andréia Brown, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, da Joelma, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Marta Valéria, da Larissa, da Rose, da Isabel, da Dani, da sua família, da Eriedna, do Daniel, da Patrícia Venâncio, da Fatinha, da Sara, da Aline Cristo, da Valmira, dos seus pais, da sua família, da Viviane Peixoto, do João Vitor, da Jaque, das suas crianças, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Mônica, da Estela, da Dani Cristina, da Celeste, da Carol Cosen, suas crianças, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Leninha, do Charles, da Vanilda, da Crica, da Beth Borba, da Irene Lara, da Cleidiane, da Tássia, da Tassiane Donato, da Poliana, do Dr. Ivânio, da Josi, da Bruna Soares, da Clarinda, da Renata, da Clarice, da Mônica Barra, da Aline Milani, da Nayara Paiva, da Sofia, do Dair Ivanes, da Eunice, da Graciele, o Gabriel, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Roberta, da Patrícia, do Paulo, da Marisa, da Célia Regina, da Susan, da Valéria, da Ana Guiar, com a sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, sua família, da Edma, da Kélia Brito, da Edna Mariá, da Socorro Ferreira, da Patrícia Faria, da Janaína, da Luzinete, que a tua mão de poder, Pai, esteja sobre essas pessoas e com as suas famílias, que a bênção se propague para as suas famílias. Hoje eu não estou falando determinado, porque senão eu não vou, minha garganta já está seca. Mas eu te peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre essas pessoas que representam as suas famílias, que o guarda-chuva de bênção se estendam, Pai, para aqueles que fazem parte da vida deles. Que a tua mão de poder, Pai, em meio a tudo isso que está para acontecer, que a tua mão de poder esteja nos fortalecendo, que esteja nos sustentando, que esteja, Senhor, nos levantando das cinzas, para que nós possamos interceder pela nossa nação. Senhor, nos ajuda a orar como Amós orou pelo povo de Israel. Senhor, o Brasil é tão pequeno que se vier uma coisa dessa não vai sobrar nada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, sustenta a nação brasileira. Sustenta Barzilai. Sustenta Barzilai, Pai. Em nome de Jesus, sustenta Barzilai. Sustenta, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que aquele povo daquele lugar do Planalto Central, se não for para se converter, Pai, que o Senhor arranque de lá. Nós sabemos que não vai vir coisa boa também, mas vai ser um pouco melhor do que o que está lá. Não vai ter tanto pacto com as trevas como eles têm. E eu te peço em nome de Jesus, aplaca a fúria de Leviatã. Aplaca a fúria de Leviatã. Porque debaixo das tuas mãos o diabo treme. Debaixo das tuas mãos o diabo tem que fazer o que o Senhor manda, não o que ele quer. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o teu nome. Te agradecemos porque a tua palavra diz que o que pedires em nome do Filho, o Pai concederá. Então, todas essas bênçãos sobre a nossa nação, sobre o Planalto Central, sobre nós aqui, os nossos irmãos que nós temos comunhão, sobre o teu povo, sobre a face da terra, em especial sobre o Brasil, nós te pedimos, entra com providência, porque estamos te pedindo no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive para sempre. Amém e amém.
Irmãos, façam a oração de Amós. Vou te dar um conselho. Leia 7 de Amós como uma oração. Você tira aqui o Jacó e coloca Barzilai, porque a nossa nação é chamada de Brasil por causa de Barzilai, tá? Barzilai era amigo de Davi. E Barzilai vinha no Brasil pegar madeira. Eles vinham aqui no Brasil, Barzilai vinha no Brasil pegar madeira, pegar ouro. Ouro de Ofir é aqui do Brasil, irmãos. Incenso, mirra, eles pegavam tudo daqui. Tanto que ficou um monte de israelitas aqui, que são os índios de hoje da terra. Por isso Deus tem amor à nossa nação. Tá entendendo? Nós somos aqui a tribo de Azer. Leia sobre a tribo de Azer. Leia o que Jacó profetizou sobre a tribo de Azer. Que Azer ia servir aos reis. Ele ia levar alimentos para os reis da terra. O que o Brasil faz? Leva alimento para os reis da terra, meus irmãos. Presta atenção. E aqui fazendo o Brasil ano passado? Ah, minha filha, aí é boa pergunta, né? Boa pergunta. É, boa pergunta. Eles monitoram tudo, Joelma. Eles sabem todos os passos de Senaqueribe. Tudo. Tanto que o dossiê 301 vai ser uma chapada na cabeça de todo mundo. Vai ser um caos. Mas o Senhor nos sustentará. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Orem Amós 7 pelo Brasil. No lugar de Jacó, você coloca Barzilai. Barzilai era amigo íntimo de Davi. Presta atenção. A nossa madeira, que chama pau-brasil, né? Não é, eles trocaram os nomes. É madeira Barzilai, tá? Em Israel, nós somos chamados de Barzilai, porque eles sabem essa história. Tanto que a nossa bandeira está numa das ruas de Tiro, para vocês terem ideia. A nossa bandeira está inscrita numa rua de Tiro. Entendeu? Num calçadão de Tiro, antigo, bem antigo, está a nossa bandeira, está lá. A nossa bandeira é síria, praticamente. Eles vinham aqui, as naus de Salomão e de Davi foram muitas e muitas vezes buscar fortunas aqui. Levava 2 anos entre ida e volta. E os israelitas foram ficando por aqui para extrair da terra o que precisava para levar para Israel, para a construção do templo. Tá entendendo? E Barzilai também andou por essas terras. Só para você ter ideia. Então, meu irmão, nós não somos qualquer terra. Nós somos uma terra abençoada por Deus, tá? Nós somos a tribo de Azer nas terras tupiniquins. Por isso o Brasil é tão farto de grãos. Por isso o Brasil exporta grãos para o mundo inteiro. Exporta carne, entendeu? Irmão, o povo do Líbano que veio para cá é de que tribo? Olha, do Líbano eles são libaneses, né? Mas o povo que eu sei que veio para cá, que são israelitas, eles pertencem à tribo de Azer. Isso aí eu tenho certeza. Uma irmã fez um estudo sobre isso. E ela descobriu que a tribo de Azer está no Brasil. Os índios do Brasil são a tribo de Azer. E nós somos sefarditas, né? Nós somos serfaditas. Agora o Líbano, eles não têm. O Líbano é um país abençoado por Deus. É um país que Deus tem planos para o Líbano. Planos agora, entendeu? Eu reparei pelo seu nome. Então, o Líbano, Deus tem planos com o Líbano. Lê lá, como é que fala? Lê Isaías, que você vai ver falar muito do Líbano. Cedro do Líbano, entendeu? Então, Deus tem planos com o Líbano no milênio. Por incrível que pareça, no milênio. A Síria
já vai estar meio estranha, mas o Líbano não. O Líbano, Deus tem planos para o Líbano no milênio. Amém? Se a gente for falar disso, nós vamos ficar o dia inteiro falando sobre isso. Tudo aquilo que você vê em Isaías que não aconteceu é porque é para o milênio, entendeu? Tudo aquilo que você vê que Isaías não aconteceu para o milênio. E a Índia que agora não precisa de visto para vir ao Brasil. Pois é, minha irmã, pois é. A China também não. A China também não. Mas vamos lá, né? Deus está no comando. E tem uma coisa, quem vier, Deus vai converter. Não se esqueçam do que nós ouvimos ontem. Quem não ouviu ontem, o que eu coloquei aqui, da irmãzinha, né? Aquela senhorinha de idade, 90 anos, em 1968, que ela entregou a visão que ela teve para o Minos, né? Para o Minos, é o pastor da Noruega. Eu coloquei a visão aqui para ouvirem. O Brasil será um corredor de acolhimento para o povo das guerras que vão vir por aí. Entendeu? Deus vai guardar o Brasil para guardar o povo aqui dentro. Eu creio nisso, eu creio. Cada dia isso fica mais nítido na minha frente. Boa noite, Aline. Cada dia está mais nítido na minha mente, sabe? Eu posso estar completamente errada, mas eu não sei, algo me diz que, como Azer, né? O vídeo da irmãzinha, eu passo o link, né? Porque eu não tenho o vídeo dele, eu vou passar o link do testemunho dela. Exatamente, não, tem o da Mariana e tem o dessa senhorinha, né? O da senhorinha, ela diz das nações que foram subjugadas, né? Então são as Américas, né? América Central, América do Sul, uma parte da América do Norte e a África, né? Foram subjugados. Mas a Mariana, ela teve a visão que ela teve, são das Américas. Das Américas. Mas veja que eu passei ontem aqui. Eu passei uma ontem aqui, que é de uma senhorinha de 1968. Ela estava com 90 anos, quando ela falou para o pastor Minos, lá na Noruega, que ele passasse a revelação que ela tinha tido à frente. Eu coloquei aqui no vídeo de ontem. Eu coloquei na live para o pessoal ouvir. Se puder ouvir a live de ontem, escutem. Entendeu? Tá bom, eu mando. Irmãos, Deus abençoe, fiquem na graça do Criador, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.